Corinthians. Foi gigante. Vou falar do Hulk. Acho que o Hulk faz um estrago aqui danado. Adoro ver o Hulk jogar. O Flamengo apresentou ontem o Matias Vinha, lateral esquerdo uruguaio. Falou suas primeiras palavras como jogador do clube e a direção anunciou a renovação com o Fabrício Bruno, rasgando elogios ao zagueiro rubro-negro. Dá uma olhada. A expectativa muito grande, já desde o primeiro momento que eu estava aqui com os companheiros, estava com ansiedade de jogar, infelizmente por la lesão que eu tinha não podia jogar, mas agora estou bem, treinando com o grupo, já fisicamente bem, então estamos esperando já ansioso para estrear. Eu estava jogando lá, mas tem uma coisa que é muito importante. Eu vim aqui para ganhar. Eu gosto de ganhar, de competir, e nos equipos que eu estava não tinha como ganhar. Então, eu acho que a motivação mais grande é isso aí. O Fabrício, ele foi uma grata surpresa para a gente sempre entendeu o tamanho dele, desde sua contratação, onde é que ele podia chegar. E eu acho que foi muito assertiva. Foi uma das contratações mais assertivas que o Flamengo fez. Ele tem 99 jogos, vai completar o 100º jogo nessa próxima rodada. E campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. E é um jogador que eu espero e eu torço para, em pouco tempo, estar na seleção brasileira. Acho que já tem condição para isso. Primeiro, o Matias Vinha. Ele foi comprado pela Roma, do Palmeiras, aí foi emprestado para o Bournemouth, da Inglaterra, e para o Sassuolo. Então, assim, quando ele fala que ele não tinha condição de conquistar, basta a gente citar os clubes que ele defendeu e o que o Flamengo todo ano disputa aqui no Brasil. Mas achei legal, cara, um jogador que não está preocupado em estar no futebol europeu. Ele quer ganhar, cara, que isso motivou a vinda dele para um clube que disputa todos os títulos da temporada. O cara fala, estava no Sassuolo. O Sassuolo é um dos clubes mais legais de ver jogar na Itália. Um clube que tem um jogo ofensivo, não é uma baba. Agora, eu acho que ele chega para ser titular, pensando com a cabeça do Tite. Mas o Sassuolo não vai conquistar, né? Não, só estou dizendo que ele não estava em baixa. Ele estava jogando num clube que é valorizado hoje no futebol europeu. Eu acho que ele é um lateral alto, que já se comprovou que é bom ofensivamente, bom defensivamente. Faz zaga no Uruguai, ele está jogando na seleção mais como zagueiro, como lateral. O Tite gosta de lateral alto, ele é bom defensivamente, é bom atacando. Acho que no final das contas, não tão rapidamente, ele vai ser o titular, não o Ayrton Lucas. Mas isso é uma avaliação minha pensando com a cabeça do Tite. Então, eu acho que foi uma boa contratação. Acho não, tenho certeza que foi uma boa contratação do Flamengo. Uma baita contratação, ainda mais com esse espírito de um jogador que quer vir para conquistar. Porque assim, esse movimento não é comum. Pega, por exemplo, o Gustavo Scarpa. Ele era campeão brasileiro, num time que, como o Flamengo, disputa todos os títulos, o Palmeiras, eleito o melhor jogador do campeonato, e ele quis viver a experiência de Europa e foi jogar num clube pequeno do futebol inglês, que é o Nottingham Forest. Sabendo que, inclusive, talvez nem jogasse lá, mas ele quis viver essa experiência. O importante para o Scarpa e para tantos outros foi jogar no futebol europeu. O Matias Vinha faz um movimento em contrário. Ele quer voltar para a América do Sul porque ele sente falta de conquistar, cara. Está nas cabeças. Acho isso muito legal. Do Vinha aí não é culpa do Vinha. É que o Flamengo tem 4 titulares da seleção uruguaia. Então, quando tiver data FIFA, ele já perde 4 só para o Uruguai. O Varela é meio titular, enfim. Os outros, o Vinha, se não é titular, é um dos principais reservas. De La Cruz é titular e o Arrascaeta não é titular, mas está sempre sendo convocado. Então ele perde 4 jogadores só para o Uruguai. É que isso não deveria ser o problema do Flamengo, né? Não é problema do Flamengo. Acaba sendo, né? Sem contar o Pulgar. O Flamengo é vítima. Exato. Talvez o Pedro e segundo o Marcos Braz, até o Fabrício Bruno, na visão dele, com chance de seleção brasileira. A Copa América, cara, o Flamengo foi um dos clubes que fez uma petição para a CBF estudar isso com calma, né? Se não adiar todos, que pelo menos alguns jogos 8 clubes sejam adiados. Assim, é impensável você jogar até 9 rodadas de Campeonato Brasileiro com tantos desfalques. Assim, eu acho que é surreal, se isso acontecer, vai ser uma temporada comprometida no futebol brasileiro. Você tira
a isenção do futebol brasileiro, porque alguns clubes vão perder meio time por até 9 rodadas do brasileiro. E que fique claro. O futebol masculino não vai para a Olimpíada, então não vai perder também para a Olimpíada. Para não ter clubismo. Lembrado. Estão defendendo o Flamengo. Não, são 8 clubes que têm o mesmo pleito que o Flamengo. Eu não vou lembrar os 8 agora, mas são 8 clubes. Mas qual o problema? O Flamengo, nesse caso, ele tem que ser defendido. Tem toda a razão, que as pessoas estão defendendo, só defendem o Flamengo. São 8. Pode ser que algum clube, de forma canalha, que não tenha jogador convocado, fale, não, sou contra. Pode ser que no futebol brasileiro, em que ninguém gosta de se ajudar, algum certamente vai ter. Tem esse pensamento canalha, de falar, não, sou contra, porque eu não vou perder jogador. Mas seria um pensamento canalha, porque você está punindo o clube que contrata os melhores jogadores. É um absurdo isso aí acontecer. Não sei se a CBF vai atender esse pleito, mas é o mínimo, cara. O mínimo. Se não todos, que alguns jogos sejam adiados. Eu acho que essa é o pedido, reduzir o número de rodadas. 9 é muito pesado. 9 se for passando, né? Sim, mas pode chegar até 9 rodadas. Pode chegar até 9. É metade de um turno, né? Uma rodada já seria um absurdo. Uma só rodada já seria um absurdo. A gente se acostumou com o absurdo, né? A gente se acostumou com o absurdo. Por isso que eu acho que não é, assim, o Flamengo não pode pensar nas contratações falando assim, vou perder meu jogador para a seleção, porque a lógica errada é a da seleção. Claro. A lógica errada é você ter que perder o seu jogador para uma seleção enquanto você ainda joga. E a outra falácia que criaram, que disseram, acabamos com os jogos na data FIFA. Cara, só que o time passava a jogar no dia seguinte à data FIFA. Então, na verdade, na prática, você continuava sendo o jogador da seleção. Essa Copa América, Ener Valencia, do Internacional, só para citar alguns jogadores. Valência do Internacional, Arias do Fluminense. Pô, cara, o meio time do Flamengo, não dá, cara. O André deve ser convocado. André, não dá, cara. Não dá. O Veiga no Palmeiras. A Arana do Piquerez. Valência, Rocher também. O Piquerez no Palmeiras, o Veiga no Palmeiras, o Gustavo Gomes no Palmeiras. Só rapidamente eu pensei em 3 do Palmeiras, que o Palmeiras vai perder. Veiga, Piquerez... Arboleda no São Paulo. Arboleda no São Paulo. Ah, cara. É uma pândega. Matias Vinha chega para brigar por posição com o Ayrton Lucas ou vocês enxergam o Vinha como... Então, já falei, eu acho que ele vai ser titular. Vocês? Titularíssimo. Titularíssimo? Acho ele titularíssimo e acho que é o jogador que o Tite escolhe a dedo para fazer essa defesa do Flamengo. Isso aí. Porque, pelas características que ele tem. O Tite ele gosta de ter um lateral que se expõe, um lateral que é mais construtivo. Na seleção era o lado esquerdo que ficava mais ofensivo, o lado direito mais construtor. No Flamengo vai ser o contrário. Vai ser o esquerdo que vai fazer a linha de defesa e o lado direito vai ficar mais exposto. Acho que ele pensa, quando ele escolhe o Vinha, no futebol que tem o ponta esquerda do Flamengo, na função que faz, seja Cebolinha, seja Bruno Henrique, e desse lado direito, que aí tem 2 jogadores que diferem de característica, por enquanto o De La Cruz e o Luiz Araújo, mas é muito pensando na forma de construir o jogo. Então, o Vinha, acho que o Tite ele olhou para o mercado, olhou para um jogador que era possível vir para o Flamengo, com as características que ele imaginava. Eu não tenho dúvida que ele vai ser titularíssimo nesse Flamengo, se ele estiver bem fisicamente. Eu concordo e eu só acho, Rizek, que aí isso pode acabar prejudicando o Ayrton Lucas, porque o Ayrton Lucas, assim, a gente tem poucos... até a lateral esquerda está melhor do que a lateral direita na seleção, em termos de opções. Porque você tem o Arana, por exemplo, que é um cara que, apesar de ter tido uma lesão, né, que o tirou da Copa de 2022, é um cara que a gente aposta muito nele como um lateral esquerdo de seleção brasileira. O Ayrton Lucas, no início da temporada passada, que estava tudo errado no Flamengo, se tinha uma coisa certa, era o Ayrton Lucas, né? Ele teve um início de temporada espetacular, ele é um cara que sabe atacar e sabe defender. Ele tem um fôlego, sabe? E uma inteligência tática para justamente ser esse lateral que, ao mesmo tempo que ataca bastante, não deixa espaço nas costas, que acho que é um potencial bem grande para uma seleção brasileira que carece de laterais. E aí, quando se perder titularidade, acaba prejudicando para ele nessa briga por posição em seleção brasileira. Só que acho que o Flamengo está muito bem servido numa posição que é difícil você ver no futebol brasileiro ter 2 caras, né? Um clube que ter 2 laterais esquerdos de tamanha qualidade. O Flamengo hoje, com Vinha e Ayrton Lucas, tem 2 dos melhores do futebol sul-americano. Sem esquecer que ele é 2 em 1. Na seleção uruguaia, o Bielsa escala mais de zagueiro do que de lateral. O primeiro lateral é o Piquerez, o segundo é o Matias Oliveira, que joga no México, e ele entra como zagueiro. Quanto o Brasil no Centenário, ele entrou no meio do jogo como zagueiro. E acho, né, Lédio, que ele teve ele até fala isso na coletiva de ontem, sobre a evolução tática que ele teve nesse período da Europa, porque no Palmeiras ele era um cara muito ofensivo. Né? E acho que esse período no futebol europeu fez com que ele desenvolvesse muito essa questão tática defensivamente.
E aí, hoje, no Uruguai, muitas vezes é utilizado como o Led falou, e acho que é o que a Jéssica falou também. Assim, o Tite tem essa característica muito forte de ter um dos laterais ser muito construtor. Ele usava o Felipe Luiz, né? Nessa... Oi? Não, de suporte defensivo, Isso, porque exato. Se a gente pegar a lógica de quando o Tite assume o Flamengo, o que ele faz? Ele prioriza a defesa do Flamengo. O Flamengo era um time desequilibrado, com potencial ofensivo enorme, mas que sofria gols, que era vazado. Então, e essa é a lógica do Tite aonde ele passou. A lógica dele começa pela defesa, para depois ele estruturar o ataque. Então, ele muda a lógica de imediato no Flamengo, um time que primeiro se defende para depois atacar lá atrás, né, em 2023. A partir do momento que o Flamengo se estrutura defensivamente, aí ele começa a largar um pouco mais o time, soltar um pouco mais. Ele não vai abrir mão dessa solidez defensiva, por isso que eu acho que o Vinha vai ganhar essa posição bem rapidinho. O Flamengo faz contratações galácticas, né, para os padrões do futebol sul-americano. Matias Vinha, De La Cruz, vai lá 15 milhões de dólares à vista, mais atrás o Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol. Quando trouxe o Fabrício Bruno, confesso que eu pensei assim, cara, vai ser um jogador para compor o elenco. Ele não vinha com um grande cartaz na comparação com esses nomes. Na comparação com o Davi Luiz, por exemplo, que hoje é reserva do Flamengo. Eu achei, ele vai compor ali, vai ser uma opção a mais. No entanto, ele é um zagueiro hoje difícil de sair desse time do Flamengo, hein? Cara, a zaga do Flamengo é muito boa. O Léo Pereira está jogando muito bem, muito bem. A melhor fase do Léo Pereira. E o Fabrício Bruno se completa muito bem com ele. Eu já vi atacantes, eu não estou lembrando exatamente qual foi que falou, vários, mas teve um que falou diretamente sobre o Fabrício Bruno, que diz que o Fabrício Bruno é o zagueiro mais Soares, difícil. eu acho. Foi o Soares. Soares foi. Que é mais difícil de ser batido, porque ele é no mano muito a rápido. mano, o Fabrício Bruno não pede ninguém, cara. Porque ele é muito rápido, ele chega muito rápido, ele tem a passada larga, então ele tem a recuperação muito rápida. Eu acho que ele tem uns problemas de saída de bola, de passe na saída de bola, que ele erra alguns. Mas em termos de recuperação, de bote, de rapidez, ele é muito bom. E no jogo aéreo, principalmente na área do adversário, ele funciona muito bem. A zaga do Flamengo, com o Tite, ela vai ficar ainda mais arrumada, cara. Porque ele já errava um pouco, no meu modo de ver, no caos do Sampaoli, tecnicamente, erros individuais. Com o Tite, que organiza bem a defesa, eles vão melhorar ainda mais, cara. Então, a renovação é quase obrigatória, a não ser que ele tivesse uma proposta e pedisse para sair. O clube não desistiu ainda do Léo Ortiz, mas o Léo Ortiz estreia hoje na Libertadores pelo Bragantino. Lembra que o Flamengo levou um gol no campeonato. Um gol. Do Nova Iguaçu. O que também acho não é tanto parâmetro assim. Mas hoje, o Flamengo encara o Boa Vista. E a tendência é que vários titulares sejam poupados. O Gerson está cuidando de uma infecção renal, é possível até que tem que passar por uma cirurgia. E aí, com isso, o De La Cruz vai jogar numa função que ele faz muito bem, a de segundo volante. Vamos colocar, por favor, a provável escalação do Flamengo, segundo o GE, para o jogo de hoje, e analisar o que vocês esperam do De La Cruz nessa função. Aberto pela direita, onde joga o Luiz Araújo, o De La Cruz ainda não brilhou. Hoje vai jogar ali ao lado do Igor Jesus no meio-campo. Então, a provável escalação tem Rossi, Varela, Davi Luiz, Fabrício Bruno poupado hoje, Léo Pereira e Ayrton Lucas. E hoje a gente considera o Fabrício Bruno melhor que o Davi Luiz, né? Hoje. De La Cruz, Igor Jesus, Cebolinha, Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro, a provável escalação para o time de hoje. O que vocês esperam do posicionamento do De La Cruz? Eu acho que ele tem tudo para jogar mais nessa função até do que aberto pela direita. Porque ele vai jogar de frente, organizando de frente. Ele já jogou assim no River, não na maioria das vezes, mas algumas vezes no River ele jogava de segundo. Ele pode fazer a do Arrascaeta também, mas essa posição talvez seja que ele jogue mais, cara. Talvez hoje seja o cartão de visita dele, tentando antecipar o que ele vai fazer como segundo jogador de meio campo, olhando o campo de frente, distribuindo. Eu acho que tem mais a cara dele. Mas o Tite garante que vai fazer ele funcionar por aquele setor direito lá também. A ver, talento ele tem. Enfim, é um jogo importante para o Flamengo, porque domingo ele tem a decisão do primeiro lugar contra o Fluminense, né? Se ele ganha hoje, você vê a questão do saldo aqui, ele teria que ganhar de goleada para ultrapassar o Fluminense no saldo, porque o saldo hoje do... Não, está aqui 10... Não, o Flamengo tem saldo melhor. Se o Flamengo ganha hoje, o Flamengo fica em primeiro. E a tendência é que o Fluminense não vá com força máxima, porque vai ser entre no os meio, duelos ensanduichado. da Recopa, O Fla-Flu está ensanduichado pelos jogos da Recopa e vai ter
E não está ensanduichado. Primeiro jogo, essa semana já. Essa semana. Não, exatamente. Ele vai voltar de viagem de Quito. É uma viagem longa. Ele se embarcou ontem. Quinta-feira o jogo. É quinta-feira. Há pouco a gente mostrou a apresentação do Igor Coronado no Corinthians e ele citou o Flamengo, porque era um clube que lá atrás pintou uma possibilidade, um bafafá de rede social de que o Coronado poderia jogar no Flamengo. E o Coronado comentou sobre isso em sua apresentação ao Corinthians hoje. Dá uma olhada. Sobre do Flamengo, eu recebi uma ligação do Matheus, auxiliar, um dia, mais uma conversa normal para saber como estava a minha situação lá. Foi somente isso. E, enfim, hoje estou aqui realizando um sonho, vestindo essa camisa maravilhosa. Espero demonstrar meu trabalho dentro de campo, me adaptar o mais rápido possível e estou tranquilo. Falou também sobre o Romarinho, né, um jogador importante na história recente do Corinthians. Diz que o Romarinho está louco para voltar ao Brasil. Dá uma olhada. Romarinho tá doido para voltar, hein? Falou com ele para voltar, não? Olha, não, tô brincando. Romarinho ama esse clube, ele ama a história dele, mas eu não sei. Ele me falou muito bem daqui, mas hoje eu não sei qual que é a vontade dele. Eu só sei que ele é apaixonado, falou muito bem daqui. E é isso, minha parceria com ele foi muito boa lá. Seria um sonho para mim ter ele de volta aqui, mas isso aí não cabe a mim. Rolou uma cavada aí. Uma cavadinha, né? Deu uma cavadinha. Mas se o Coronado tá vindo para o Brasil ganhando com um custo de 2 milhões, imagina quanto que o Romarinho viria, né, numa idolatria que tem do Corinthians e ganhando, que ele não deve ganhar pouco lá. Quer falir o Corinthians, né? Eu não tenho nenhum... Você quer realmente, você que está querendo aumentar essa dívida aí, o que ele disse. A classificação do Carioca a gente vai colocar na sua tela para não deixar nenhuma dúvida, né? Flamengo joga hoje contra o Boa Vista, ele tem essa partida a menos para fazer, a tendência é de vitória. E domingo tem o Fla-Flu. Classificação do Carioca na tela, por favor. ...21 pontos o Fluminense, Flamengo 18. Nova Iguaçu 18, Vasco 16. Botafogo, nesse momento, fora do G4. Os classificados nesse momento seriam Fluminense, Flamengo, Nova Iguaçu e Vasco. Sobre o Fluminense, a gente fala agora. O Fluminense embarcou ontem. E tem uma novidade no grupo, que viajou para Quito. É a volta do Manuel.